Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Oh, aleluia. Nós vamos estar meditando hoje no capítulo 2. Amém, graças a Deus. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, Aleluia. ou mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante do Senhor, diante da tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, pois não somos dignos nem de desatar as correntes da sociedade, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, através da sua palavra, nos dar sabedoria e entendimento para a glória e para a honra do santo nome do Senhor Jesus. Amém. Esse capítulo inteiro vai nos falar sobre características de falsos profetas, falsos mestres cristãos, pregadores, doutores, evangelistas, apóstolos. Esse capítulo inteiro vai nos narrar e nos dar várias características dos falsos profetas e falsos líderes. Primeiramente, o apóstolo ele começa usando o exemplo do Antigo Testamento. Ele vai dizer assim: olha, como houve entre o povo de Israel, na época de Jeremias, na época de Moisés, como houve falsos profetas entre o povo, também entre vós, ou seja, para a igreja que está falando, haverá também falsos doutores. Meu Deus. Falsos doutores. O doutor, na verdade, é alguém muito entendido, muito letrado, é o escriba da palavra de Deus. É o homem que conhece as Escrituras, um doutor, um mestre da palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que nos últimos dias na igreja haverá falsos mestres, falsos doutores, que vão ensinar falsas doutrinas. E eu me lembro essa passagem, eu me lembro do grande apóstolo Paulo, e ele vai dizer quase as mesmas palavras. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3 e 4, olha o que ele vai dizer. Parece que as mesmas palavras que o apóstolo Pedro. 2 Timóteo, capítulo 4, terceiro e quarto versículo, diz assim: 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim: Porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina, a doutrina verdadeira, os ensinos bíblicos, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, desejos de vontade, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Então aqui nós vemos a repetição e a ênfase do apóstolo Paulo, da mesma maneira que Pedro disse que nos últimos dias haverão falsos mestres, que as pessoas da igreja moderna, os crentes vão amontoar. O que é amontoar? É pouco ou é muito? É muito.
Se amontoa pouca coisa? Muito. Então eles vão amontoar. A palavra de Deus diz, eles vão negar-se ouvir a verdade, vão ter comichão nos ouvidos, não vão suportar. Meu Deus! Não vão suportar a sua doutrina, não vão querer ouvir a pregação da verdade de Deus, do Evangelho. E não a suportando, eles vão criar um jeitinho brasileiro, um jeitinho seus, e vão criar uma geração de mestres e líderes, vão amontoar de falsos mestres que falarão conforme eles desejam ouvir, segundo as suas vontades, desejos e concupiscências da carne e dos olhos. Então, queridos, quando o apóstolo diz que assim como houve falsos profetas entre o povo judeu, também entre nós haveria falsos doutores. Então, esse alerta de Jesus, ele é para nós. Eu vejo até o próprio Jesus em Mateus 24, ele vai dizer assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, enganarão a muitas pessoas. Então, essa é uma verdade que tem se cumprido na nossa geração, que está se cumprindo e tem se cumprido, onde falsos doutores, pessoas com sabedoria, não do céu, mas uma sabedoria humana somente, teológica, que adquiriu um seminário, ou uma astúcia maligna, mas não a sabedoria que vem do alto, do céu, conforme diz Tiago, que tem a sabedoria do céu e a da terra, que é animal terreno e diabólico. E esses homens sábios, doutores, eles vão introduzir, Pedro está dizendo, eles vão colocar encobertamente, ou seja, não será às claras, não será algo que você vai perceber com facilidade, algo que você vai enxergar com facilidade, como algumas heresias conseguimos enxergar com facilidade. Pessoas que ensinam você a idolatrar santos, pessoas que ensinam que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus é o arcanjo Miguel. Essas são heresias fáceis de detectar, fáceis de nós vermos, mas essas heresias serão colocadas encobertamente. Heresias de perdição, diz a Bíblia. Serão coisas que serão colocadas, ensinos, doutrinas que vão agradar os homens, que serão colocadas com muita sabedoria por esses falsos doutores, com muita inteligência, com muita astúcia, destreza. Eles colocarão encobertamente heresias de perdição sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Então devemos tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios 11, verso de número 13, ele disse assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Vão se parecer. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, os ministros de Satanás, os falsos mestres, eles se transfiguram em ministros de justiça, assim como Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. Ou seja, o poder de engano é muito grande. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira e ele tem os seus filhos. Jesus chamou os fariseus, vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Então, os falsos ministros, obreiros, apóstolos, eles já existiam na época de Paulo e existem até hoje.
Apocalipse capítulo 2, Jesus vai falar com a igreja de Éfeso, ele elogia a igreja de Éfeso em uma parte. Ele vai dizer assim, olha, vocês estão de parabéns porque vocês não podem suportar os maus e colocaram à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. Então, eles colocaram à prova esses falsos apóstolos, mestres, que se diziam enviados por Deus com a mensagem de Deus. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque essas heresias de perdição, a Bíblia já está falando, elas levarão homens à perdição, levarão homens à condenação eterna. Então eles vão introduzir encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Ou seja, eles estarão prejudicando não somente as almas aos quais eles enganam, mas a si mesmos eles estão trazendo juízo e repentina destruição. Heresias de perdição. Uma delas é negar o Senhor que os resgatou do pecado, que os resgatou do mundo e os colocou na santificação, na santidade. Ou seja, serão heresias, serão ensinos de que cristianismo e mundo podem andar de mão dada, podem ser amigos. Cristo e Daniel podem sentar na mesma mesa e comungar. O cálice da ceia do Senhor com o cálice dos demônios podem sentar-se na mesma mesa em pé de igualdade. Então, essas heresias negam o Senhor, que nos resgatou do pecado, da condenação do inferno, para uma vida de piedade, de santidade e de amor ao próximo. Essas heresias de perdição levam os homens ao engano, levam os homens ao orgulho, levam os homens ao egoísmo e a amar o mundo. É o que Paulo disse em 2 Timóteo, que nos últimos dias os homens não vão suportar mais a doutrina da palavra de Deus, o ensino das Escrituras, da palavra de Deus. Então eles vão mutuar doutores que vão falar coisas agradáveis, coisas que eles gostam e desejam ouvir, meus irmãos. É bem assim que a palavra de Deus está nos ensinando, que está nos alertando. Romanos 16, verso de número 17 e 18. Paulo vai falar das características desses falsos mestres. Como eles introduzem encobertamente heresias de perdição, para enganar os irmãos, para enganar a igreja, para seus próprios fins. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 16, verso 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, facções, divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu bem, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Ou seja, eles terão ensinos suaves e lisonjos, para que através dessa bajulação ao homem, eles consigam introduzir o seu engano, introduzir as suas mentiras, introduzir as suas armadilhas malignas. Ou seja, eles irão elogiar, falar coisas agradáveis para os homens, coisas que eles querem ouvir, Paulo diz em Timóteo e em Romanos, palavras suaves e lisonjas, para enganar o coração dos incautos, daqueles que não estão vigiando, que não estão buscando a Deus. E através dessas palavras, eles irão enganar as pessoas. Paulo também diz em Filipenses, capítulo de número 6, versículo 18 e 19, mais uma característica dos falsos mestres, que introduzem heresias de perdição,
sobre a igreja. Paulo vai dizer mais uma característica aqui. Filipenses, 3º capítulo, verso 18 e verso 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é perdição, o Deus deles é o vento, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, um ensino mundano, uma doutrina mundana, agradável ao homem, ao paladar espiritual da humanidade, uma doutrina aceitável, que parece ser de luz, de justiça e de verdade, quando na verdade por trás de tudo isso está a manipulação do engano, da mentira e da astúcia de Satanás. Por isso o apóstolo diz, eles vão introduzir encobertamente heresias de perdição, para enganar, e eles vão negar o Senhor que os resgatou do pecado e do mundo, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, perdição. Então, essa é a característica do cristianismo moderno atual. Muito engano tem surgido para enganar. E a palavra diz no verso 2 de 2 Pedro, continua na leitura do texto. A consequência disso é, muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Então a palavra já está falando que muitos, a maioria, vai seguir esses falsos doutores, esses falsos mestres. A maioria. Não está falando aqui de ímpios, de pessoas que estão no mundo, que nunca ouviram o evangelho, que são de seitas e que são de outras religiões. Está falando para a igreja, que no meio da igreja se levantaria falsos doutores que vão levar a maioria, muitos vão seguir as suas dissoluções. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, dissoluções, pecado, pensamentos só nas coisas da terra, o amor de muitos se esfriaria. Então muitos têm seguido essas dissoluções, essas heresias, desejos, dissoluções, desejos. Ou seja, muitos vão seguir os desejos, não do Senhor que os resgatou da perdição, mas os desejos da carne, os desejos primitivos, naturais da natureza humana caída, que são matar, roubar, destruir, adulterar, prostituir, avareza, prazer, bem-estar, são desejos que estão dentro da natureza humana, onde o homem vai buscar satisfazer seus desejos pecaminosos, desobedecendo a lei, os mandamentos, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a característica. Eles vão se introduzir com palavras suaves, eles vão ser inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz em Filipenses. São inimigos da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a única mensagem de salvação. 1 Coríntios, irmãos já estão aqui, eu citei várias vezes, a Bíblia diz assim, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, eles vão rejeitar a mensagem da cruz, vão rejeitar o escândalo da cruz, porque na cruz fica evidente que o homem não pode ser salvo por si mesmo. Na cruz fica evidente que Deus é um Deus santo. E aquilo que foi feito por Jesus na cruz foi feito por causa do pecado. Ou seja, é isso que Deus faz com o pecado. E com o pecador que não se arrepender e se entregar a Jesus. É um Deus santo que pune o pecado. E naquele momento da cruz, Ele está punindo nossos pecados em Jesus. Por isso aquela morte foi terrível. Então a cruz revela a natureza santa de Deus. A santidade de Deus. Revela a justiça de Deus. A ira de Deus contra o pecado. Na cruz também revela o amor de Deus para com o homem caído e depravado. Na cruz
também revela o amor de Deus. Na cruz revela o único caminho de salvar a sua vida, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cruz também nos revela o que temos que fazer com a nossa carne, crucificado com Cristo. É o que a Bíblia ensina também, que aqueles que são de Cristo crucificaram sua carne com os seus desejos, mas os falsos mestres, eles incentivam o homem a conquistar os seus desejos, as suas vontades e os seus sonhos. Mas a cruz faz com que mortifiquemos a nossa carne, nossos desejos, para fazer o desejo do Senhor. Então, essas dissoluções que estão sendo introduzidas encobertamente, heresias de perdição, teologias da prosperidade, que incentivam o homem a ficar rico, que incentivam o homem a ter riqueza e bens materiais, tudo para agradar o seu engodo, a sua carne, sendo que Jesus, nos evangelhos, nunca incentivou tal coisa, nem os seus apóstolos, mas eles sempre incentivaram o povo a produzir frutos do Espírito, de arrependimento, a juntar tesouro no céu, crucificar. Se alguém quer vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Busque primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu vou cuidar, eu acrescentarei na sua vida. Mas esses falsos mestres, eles prometem um Jesus que a Bíblia nunca ensinou. Eles prometem um Jesus que enriquece, um Jesus que satisfaz a nossa carne, a nossa vontade, nossos sonhos materiais, como se Deus fosse alguma agência bancária de empréstimos, ou que vai realizar sonhos de construir casa, de dar dinheiro, como se Deus fosse um mercado onde as pessoas só vão até Ele para pegar as coisas que precisam e para se alimentar a sua carne, aquilo que ela tem vontade de comer e de se alimentar. Então, o homem carnal, ele acha que Deus é um ser que foi colocado na terra, ou que fundou a igreja para somente servir a igreja e não a igreja servir. É um Deus que é servo e não que é Senhor. Então, essa heresia, irmãos, de perdição, ela tem sido propagada de uma maneira assustadora no meio cristão atual, onde Deus se tornou um ser que faz a vontade do homem, não o homem faz a vontade de Deus. Tem invertido as coisas. Eles negam a cruz, são inimigos da cruz. Por que são inimigos da cruz? Paulo vai dizer, porque o Deus deles não é o Deus da Bíblia, é o ventre deles. O Deus deles é eles mesmos. É a vontade deles que é o Deus deles. Esse é o Deus deles. Não o Deus da Bíblia, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, que amou o mundo, que entregou seu Filho para morrer por nós. Então, o Deus desses falsos mestres são eles mesmos. São Mamon, o dinheiro, Baal, o Deus da prostituição, do adultério, do prazer, Dagon, o Deus dos nossos inimigos, que é o mundo, nosso inimigo, os prazeres do mundo, os desejos do mundo, o glamour, a fama que o mundo pode oferecer. Esses são os deuses aos quais muitos, mas muitos, têm reverenciado, têm adorado. Heresias que estarão condenação às pessoas. O movimento de show, gospel. A palavra show significa, sabe o quê? Se mostrar, amostrar. Ou seja, pessoas que sobem no palco, que dizem que vão fazer um show, vão se mostrar para a plateia. Sendo que Deus instituiu na palavra, é a palavra que diz. Deus instituiu e instituiu na sua palavra algo chamado culto. O que é um culto? É onde a oração, leitura de salmos, cânticos espirituais, testemunhos, pregação da palavra, manifestação do poder de Deus, de profecias às vezes, de curas, assim como Deus e o Espírito Santo quiserem. Mas você nunca vai ver Deus instituindo um show, onde passam-se horas e horas
com louvores que nem podem ser chamados de louvores, porque de louvar a Deus não louvam nada. São mensagens para falar com o homem somente. Deus vai te ajudar, Deus vai te prosperar, Deus vai te colocar no palco, e as pessoas que te humilharam vão ficar na plateia. Então, esses são os hinos, essas canções que as pessoas gostam de ouvir. Então, muitos estão indo para a perdição eterna, para a condenação, porque não estão servindo e adorando a Jesus da Bíblia, mas estão adorando um Jesus de Mel Gibson, da paixão da cruz, da paixão de Cristo, um Jesus fabricado por esses falsos mestres, um bezerro de ouro, assim como Arão, no passado, fabricou um bezerro de ouro para agradar os israelitas. Esses líderes fabricam deuses, fabricam maneiras de agradar o povo. Então fazem shows, fazem baladas para agradar os jovens, elaboram teologias da prosperidade para que o coração avarento do homem seja satisfeito, elaboram palavras de autoajuda, lisonjas, conforme disse Paulo em Romanos 16, palavras proféticas, como é a moderna hoje, liberar a palavra profética. Você já ouviu esse ditado? Você liga a televisão, você vai ver, eu vou liberar umas palavras proféticas na sua vida, sendo que a profecia nunca foi dada por vontade do homem, diz a Bíblia, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, eu jamais posso chegar aqui e dizer, eu vou liberar uma palavra profética para você, porque eu não tenho poder para profetizar na sua vida o que eu quero, mas sim, quando Deus mandar, aí sim eu vou falar para você a palavra de Deus e a vontade de Deus. Mas eu não tenho poder nenhum de dizer, olha, hoje vai ser um culto que eu vou liberar a palavra profética, amanhã vai ser um culto que eu vou liberar a palavra de prosperidade, outra manhã vai ser um culto que eu vou liberar uma palavra de libertação. Mas a ordem bíblica para os pregadores e ministros é: preguem o evangelho do arrependimento, preguem a palavra da cruz, preguem o evangelho, e não fiquem liberando profecias, palavras de unção, palavras espirituais para as pessoas, mas preguem o evangelho a toda criatura e ensinem as pessoas a ser meus discípulos, meus seguidores. Então, essa característica dos últimos dias da igreja atual é o cumprimento da palavra de Deus. Pedro está dizendo: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou do pecado, da condenação do inferno, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, as suas loucuras, seus desejos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Resultado disso, o caminho da verdade, o caminho do evangelho, o caminho estreito, o cristianismo, ser evangélico, ser crente, para muitas pessoas que estão lá no mundo, é o nome de blasfêmia. Pastor é o nome de blasfêmia, é sinônimo de ladrão, de vagabundo, que só quer explorar as pessoas. Esse é o sinônimo que o mundo tem criado para com a igreja, tudo por causa desses escândalos. É o que tem e o que está acontecendo. É isso. Por quê? Porque tais apóstolos, pastores, missionários, televangelistas da mídia, pregam não a mensagem da cruz, mas introduzem encobertamente, com a sua inteligência e sabedoria de doutores, acima da média de outros cristãos, heresias de perdição que a maioria não consegue nem tampouco enxergar, porque estão cegas, como a igreja de Laodiceia. Estão cegas, não conseguem enxergar a verdade. Por que não conseguem? Porque não examinam as Escrituras. A palavra de Deus que limpa e que abre os nossos olhos. Não tem um relacionamento com Deus, de oração, com o Espírito Santo. Não tem desejo pela verdade. Então, Deus envia o engano a elas. E o caminho da verdade, Pedro vai estar dizendo, ele vai ser blasfemado e muitíssimo por causa dos escândalos, das mentiras,
e das heresias que os homens têm criado e introduzido encobertamente. Encobertamente. Mesma coisa que eu for na sua casa, encobertamente, sem você saber, e eu vou introduzir ali na sua casa um vírus, uma bomba, relógio. Você não vai saber. Quando ela explodir, vai ser tarde demais. Ela vai estar escondida no lugar onde você menos imagina. E quando ela explodir, já era. Assim é Satanás. Assim os falsos mestres. Eles colocam coisas encobertas, heresias introduzidas encobertamente para enganar as pessoas, tipo uma armadilha. Não sei se os irmãos já viram aqueles filmes, quando eles querem caçar algum animal na África, eles fazem aquele buraco no chão, depois deixam por cima cheio de capim, madeira, aí quando o animal vai passar o homem, ele vai pisar, aquilo é somente falsidade. Cai tudo para baixo, ele cai no buraco. Por quê? Porque ali havia uma armadilha, um buraco, e foi colocado folhas por cima, grama, e parecia que era chão, mas não era chão, era buraco. Então é assim que o diabo trabalha. Ele não vem com chifres dentro da igreja, eu sou o diabo, amem o pecado, me sigam. Não, ele não vem dessa maneira. Mas ele vem com sapatos de algodão, como anjo de luz. Seus pregadores, seus ministros, seus mestres, vêm com sapatinho de algodão. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Por fora, são ovelhas, são iguais às ovelhas, mas por dentro, são lobos devoradores. O que é um lobo devorador? Que só está interessado no dinheiro, na lã, naquilo que a ovelha pode oferecer para ele de benefício material, ou de status, ou de fama. Então, está tão claro na Bíblia, não sei como muitos não conseguem enxergar. É porque estão cegos. Estão cegos e não conseguem enxergar a verdade. E essas heresias, então, essas armadilhas de Satanás, essas bombas relógios do inimigo, elas são colocadas aos milhares, na mente das pessoas, no coração das pessoas, através de mensagens distorcidas, manipuladas da palavra de Deus. Até pegam a palavra de Deus e pregam ela, mas distorcidamente. Aí é uma grande diferença entre eu pregar a palavra de Deus e pregá-la distorcidamente. Querer dizer algo que ela não disse. Querer forçar a dizer o texto algo que ele não disse. Querer forçar a dizer algum versículo da Bíblia, dizer algo que ele não disse ou deixou de dizer. Então, é isso que eles fazem. Eles distorcem a mensagem original, a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho. Eles distorcem para a sua própria perdição. É conforme o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer aqui, no 3º capítulo da 2ª epístola mesmo, ele vai dizer assim, verso 16. Quando ele vai dizer sobre Paulo, os ensinos de Paulo, ele vai dizer assim, falando disto como em todas as suas cartas, epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, distorcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, porém, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Então aqui eu já li vários textos, irmãos, de Filipenses, de Coríntios, de Romanos, de Pedro, poderia ler de Judas, poderia catar o livro do profeta Jeremias, poderia catar Mateus 24, Mateus capítulo 7, que Jesus fala de falsos profetas, e tantos outros textos que falam e que alertam a igreja sobre isso. Hoje você não vê mais mensagens sobre isso nas igrejas, de alerta contra falsos profetas. Você não vê mais mensagens de crucificar a carne,
de negar a carne, de negar a si mesmo, de renunciar ao mundo para seguir a Jesus. Você já não vê mais mensagens que incentivam homens a buscar santificação, separação do mundo, do pecado, para ter uma vida diante de Deus, em pureza, em amor, em fidelidade. Você já não vê mensagens mais sobre a vida de Jesus, sobre a ira de Deus contra o pecado, a santidade de Deus. Você já não vê esse tipo de mensagem mais sendo pregado. São mensagens: venha para Jesus que Ele te cura, venha para Jesus que Ele te liberta dos vícios, de cigarro, de bebida, venha para Jesus que Ele liberta seus filhos das drogas, venha para Jesus que Ele, se você está sem casa, Ele vai te dar uma casa própria, Ele te dará um carro, se você está desempregado, Ele te dará um emprego. O que isso tem a ver com salvação? O que isso está relacionado com o Evangelho? Será essa maneira de evangelizar as pessoas? Será essa maneira que Paulo evangelizava as pessoas? Falando isso? Essas promessas falsas? Ou a maneira bíblica de evangelizar? Arrependendo-vos dos seus pecados, crede no Evangelho, crede nas boas notícias do Evangelho, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, para trazer o mundo, as pessoas que estão no mundo, de volta para Ele, para viver para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. O Evangelho da glória de Deus. A Bíblia chama em 2 Coríntios 4:4 o Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então, é esse o Evangelho da glória de Cristo, a qual muitos estão cegos por Satanás e suas mentiras, não conseguem enxergar. Então, essas heresias da perdição. Quer ver uma heresia da perdição? Deus é amor. Essa é a maior de todas as heresias da perdição. Deus é amor, nós estamos referindo à igreja Deus é amor. Nós estamos referindo à frase, Deus é amor. Que muitos dizem, que muitos pregam. Deus é amor, então eu vou pecar. Então eu vou fazer o que eu quero na minha vida. Porque Deus é amor. Deus vai me perdoar. Deus vai perdoar todos no final. Não vai lançar ninguém ao inferno. Esse conceito de Deus é amor está errado. Deus, na verdade, é amor. Mas o seu amor, ele é justo. O seu amor, ele é santo. O seu amor, ele é puro. O seu amor é um amor que é tão glorioso, é tão santo, que ele não suporta o mal. Deus sendo bom, Deus não suporta o mal. Ou não tem lógica esse argumento? Um Deus bom não suporta o mal. Por quê? Porque ele é bom. E o que os homens são aos olhos de Deus? Biblicamente falando, eles são maus. Jesus chama homens de maus. Jeremias fala que o coração dos homens são maus. Então a Bíblia é clara. O que Deus fará com homens que são maus? Conforme disse Jesus. Com homens que nasceram em pecado, conforme disse Davi no Salmo 51. Com homens que pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como disse Paulo. Com homens que têm a natureza e o coração enganoso, como disse Jeremias. Com homens que só pensam mal em seu coração, conforme disse Moisés em Gênesis capítulo 6. O que um Deus bom fará com pessoas más? Condenará, lançará no mar do esquecimento. Então, qual é a boa notícia do Evangelho? Que um Deus bom salvou homens maus. Por que salvou homens maus? Porque puniu a maldade dos maus naquele que era bom, perfeito e santo, seu Filho Jesus Cristo. Para transformar estes homens maus em homens bons. Transformar estes homens que eram trevas em luz. Transformar estes homens que amavam o pecado, que amavam fazer o que dava na sua cabeça, o que amavam se entregar aos desejos do seu coração, agora crucificam o seu coração e a sua vontade para fazer a vontade de Deus, o Pai das luzes, que o salvou através de Jesus para a luz do seu amor. Então este é o Evangelho. Mas essa não é a mensagem que as pessoas querem ouvir na igreja. Essa não é. Duro é esse discurso. Se você pregar essa mensagem, a multidão vai dizer, duro é esse discurso. Como aconteceu com Jesus em João capítulo 6, quando ele faz milagres ali. Ele dá pães, peixes, para toda a multidão. E eles comem, eles enchem a barriga, diz a Bíblia.
Sabe o que a multidão queria depois disso? Vamos fazer o rei. Esse Jesus vai ser nosso rei. Agora você vai no coração delas. Por quê? Eles querem que Jesus seja rei delas. Aí você vai no coração deles. Olha, ele faz milagres. Ele nos dá comida, se a gente começar a trabalhar. Ele nos dá pão. Ele cura nossos doentes. Ele, com esse poder que ele tem, ele vai acabar com todo o mal do mundo, com todos os inimigos de Deus, rapidamente com os romanos, e nós vamos estar tranquilos com esse rei. Então a multidão queria fazer a força rei. A Bíblia diz então que ele se retira, vai para o outro lado do mar. A multidão fica sabendo isso, dá a volta e segue ele lá. A multidão chega lá e começa a pregar. Para a mesma multidão que ele fez milagre. Vocês precisam comer da carne, beber do sangue do Filho do Homem. Vocês precisam ter comunhão comigo. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Então a multidão geme disso. Dura esse discurso. Quem poderá ouvir isso aí? E a Bíblia diz que a mesma multidão que momentos antes queria fazer o rei, agora o abandona, vai embora. E até mesmo os discípulos vão. Então Jesus chega para os apóstolos e diz: e vocês? Vocês querem ir também? Então Pedro toma a palavra e diz: não, Senhor. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde irei, para onde não irei. Então Jesus da Bíblia, ele não ficou preocupado em agradar a multidão. Ele não ficou preocupado, embora ele amasse aquela multidão, diz a Bíblia, porque eram como ovelhas sem pastor. Mesmo assim, antes de amar aquela multidão, ele amava o seu Pai Celeste. Ele amava a glória do seu Pai. Então, essa é a característica, tanto de um cristão como de um líder cristão, um pastor, um obreiro. Antes de amar o povo, a igreja, ele primeiro ama a Deus, a glória e a verdade de Deus. Essa é a característica de um cristão, nascido de novo, regenerado. Então, essa é a nossa salvação. Eles vão negar o Senhor que os resgatou. O Senhor que os tirou do pecado, que lhes deu nova vida, novo nome, que regenerou eles nasceram da água do Espírito. Eles vão negar esse Senhor, que quer transformá-los numa nova criatura. E vão continuar com heresias de perdição, com palavras de engano. Mas não acaba por aí. Com tudo isso acontecendo, o caminho da verdade vai ser blasfemado. Haverá escândalos, pessoas dizendo todo tipo de mal contra os evangélicos e pastores por causa dos falsos que dão mau testemunho. É o que Pedro está dizendo. Terceiro versículo. O terceiro versículo diz assim: e por avareza, é uma característica deles, a avareza. 2 Pedro capítulo 2, terceiro versículo. E por avareza farão de vós negócio. Negócio, olha só que palavra forte. E por avareza farão de vós negócio. Ou algumas traduções, comércio. Com palavras, de novo, mesma coisa que Paulo falou em Romanos 16. Com palavras suaves e fingidas, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será perdida a sentença, e a sua perdição não dormita. A Bíblia está aí, está se cumprindo a nossos olhos. As Escrituras estão se cumprindo diante dos evangélicos brasileiros. Bispos, apóstolos, pastores, que estão fazendo da casa de Deus um comércio, um lugar onde eles estão se aproveitando dos fiéis, das ofertas, dos dízimos dos fiéis, e estão se enriquecendo, estão se engodando, vendendo seus livros, vendendo seus DVDs, vendendo todo tipo de coisas em nome de Deus, e estão se enriquecendo, em vez de enriquecer os pobres, enriquecer as almas, os missionários que estão no campo pregando a palavra de Deus. Eles a si mesmos estão se enriquecendo, comprando aviões, a jatos, tem casa em cada país do mundo se deixar, tem casa na praia, tem apartamento nas cidades grandes, no interior tem fazenda, tem casa em outros países, e tem carros de todos os tipos, e assim vão se enriquecendo, não seguindo o exemplo de Jesus, nem dos apóstolos. Nem Jesus, nem os apóstolos ousaram fazer comércio ou ganhar dinheiro por causa da pregação da palavra.
Eu já disse aqui, Atos capítulo 18, nós lemos segunda-feira, não lemos? Paulo, pelos leitos aventais dele, curava e expulsava os demônios. Aonde está na Bíblia que ele vendeu isso aí? Então hoje você vê nas igrejas, vendendo lenço ungido, avental, cajado, arca da aliança, CD, DVD, e tantas coisas que eles vendem aí que sabe Deus o que o coração deles está inventando no seu coração maligno para ganhar dinheiro das pessoas e para enganar. Tudo com palavras fingidas. É aquele detalhe de Deus, estou sentindo que Deus está aqui. E quem dá isso para Deus hoje vai receber tanto a mais. Quem fazer isso hoje, quem sacrificar a casa, o carro, Deus vai prosperar. Então, não é a maneira bíblica de ensinar. A maneira bíblica de contribuição é com alegria. Nem por tristeza, nem por necessidade. Eu não vou dar porque eu necessito de mais. Então eu vou dar 100 porque eu necessito de ter mais saúde, de ter 300 reais, então eu vou dar 100. A Bíblia não ensina isso. Coríntios vai ensinar que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, essa é a maneira bíblica. Mas com palavras lisonjas, com distorções. Eles pegam tantos versículos e distorcem para enganar as pessoas. Então aquelas pessoas depositam ali tudo que elas têm. E por avareza aqueles homens fazem isso. Por negócio. É um negócio, uma barganha. Eu me dou, você dá. Fazer um negócio aqui com o pastor. Meu Deus. Você me dá a sua casa, eu te dou o meu carro. É um negócio. É igual Jacó com Labão. Ora, eu trabalho 7 anos e você me dá a sua filha. Eles acham que Deus é assim. Que Deus é um negociante. Que a casa de Deus é um negócio, é um comércio. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Isso é um cumprimento da palavra de Deus. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. E a sua perdição não dormir. É até aquele negócio de direitos autorais. A pregação é minha, então o direito autoral é meu. Então você não pode usá-la. Se você usá-la, eu posso te processar. Quando que a pregação é de alguém, se a pregação é bíblica? É a palavra de Deus sendo pregada. As minhas pregações estão todas na internet, para quem quiser ouvir de graça, se quiser baixar no computador, gravar no CD e distribuir, fique à vontade. Assim deveria ser. Tudo que nós recebemos de graça, devemos dar de graça. Somos pregadores, Deus nos usa para curar enfermos, para expulsar demônios, de graça nós recebemos. E de graça devemos dar. Não cobrando nada. Não estipulando nenhum valor, a não ser aquilo que Deus tocar no coração das pessoas. Então, esse é o evangelho que Paulo e que os homens de Deus pregaram. Mas hoje é pura avareza, é um negócio. Até mesmo, estou falando de pregador, eu falava de cantor que é pior ainda. Cantor gospel. Faz um teste, pastor. Pega um CD desses cantores aí, liga lá. Você vem cantar na minha igreja? Tem tantas pessoas só. E eu não tenho muito dinheiro para te dar. Você vem? A resposta é clara e óbvia. Eu só vou se vender não sei quantos CDs, se me pagar avião de primeira classe, hotel de primeira classe, tiver tantos ali para me ouvir e me dar tanto de oferta. Aí eu vou. Negócio. Negócio. Adoração, pregação, ser pastor de igreja, virou profissão, virou negócio. É o que Pedro está dizendo aqui, irmão. É cumprimento isso ou não é o que está acontecendo hoje? É cumprimento ou não é? Hoje você vê as pessoas, eu sonho em ser cantor e gravar um CD. Mas não para adorar a Deus. Sabe por que as pessoas hoje sonham em gravar um CD? Para ficar famosas. Para aparecer na televisão. Para aparecer nas rádios. Para cantar nos maiores congressos evangélicos do Brasil e do mundo. Então esse é um negócio. É um negócio de Satanás. É um negócio que está enganando muitas pessoas. E nesse quesito, Michael Jackson, mais cantores, ajuda a me lembrar de mais cantores famosos. Madonna, Justin Bieber, dos estrangeiros, agora brasileiros. Zezé Camargo, Luciano, Roberto Carlos. Nesse quesito, eles são mais
mais, como posso dizer uma palavra para os irmãos entenderem? Eles são mais inteligentes do que esses evangélicos. Porque eles estão ganhando dinheiro, mas usando a sua própria inteligência. Agora, esses evangélicos estão cometendo um pecado terrível, porque estão usando o nome de Deus, a palavra de Deus, para ganhar dinheiro. Eles são piores do que esses cantores populares. Luan Santana, até disse que teve um show aqui na cidade de Luan Santana, que teve um pastor que falou que ia cair tudo o show ali. E não caiu nada, né? Falso profeta. E quer colocar medo no coração das pessoas, para as pessoas não irem lá. Não adianta nada eu dizer para a pessoa, não vai lá, se o coração dela está lá. Ela não tem que ir lá, porque ela nasceu de novo. E não adianta nada eu dizer que vai cair um sovão lá, para as pessoas não irem lá, somente por medo. Porque não é assim que Deus trabalha, colocando medo, mas Ele coloca temor, obediência e amor. Então, é dessa maneira. Talvez aquele cara está lá fazendo show, e ele está sendo mais bem-aventurado do que aquele que está fazendo show gospel, em nome de Deus, enganando as pessoas. E aquele está no nome dele enganando. Mas o outro está no nome de Deus, é pior ainda. Meu Deus, então, meu Deus. Se nós pararmos para fazer uma comparação aí, nós vemos, irmãos, que horrenda coisa, diz a Bíblia, é cair na mão dos Deus vivos. Horrenda coisa. A Bíblia diz 2 filhos de Arão, eles foram queimar fogo e sangue. Diante de Deus, Deus os consumiu. Aqueles homens que tocaram na arca, quando Davi estava levando para Jerusalém, cara, tocaram e morreram também. Ananias e Safira, por mentirem, tentarem fazer média para os cristãos de Jerusalém, dizendo que eles estavam dando tudo, quando na verdade não estavam. Caíram mortos também por tentar enganar o Espírito Santo. Então, muitos, se não estão caindo mortos fisicamente, já estão mortos espiritualmente. É igual Paulo disse em Coríntios. Muitos já estão dormindo, já dormem, porque não discernem o corpo do Senhor, não discernem a ceia do Senhor, o nome do Senhor eles tomam em vão, e a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente. Então, eles estão trazendo salvação, destruição, juízo, julgamento para a própria vida deles. Então, nós devemos abrir os nossos olhos para não serem enganados. Porque Pedro está dizendo aqui, ó, isso vai acontecer, é verdade. Por avareza vão fazer de vós negócios com palavras fingidas, ou coisa ruim a pessoa fingida, né? Ela até consegue enganar a gente a certo ponto, mas chega a um certo ponto que não consegue mais, não engana mais. Então, você tem que estar esperto, porque existem muitas pessoas fingidas, tanto que estão no mundo como que estão na igreja, e líderes e pregadores que estão espalhados aí nas denominações, até na televisão, que estão fingindo. O que é o fingindo? É o hipócrita, são hipócritas. Pregam aquilo que não são, ensinam aquilo que não é verdade. Mas o que Pedro está dizendo? Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Meu Deus, meu Deus. Porque nós pensamos, nossa, parece que Deus está tardando em julgar esses líderes, em julgar esses apóstolos que abandonam a fé, blasfemadores do caminho de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Parece que Deus está demorando, né? Não, não está. A Bíblia está dizendo, a sua sentença não será tardia e a sua perdição não dormita, não está dormindo, ou seja, está preparado para ele já. O cálice da ira, do juízo, do julgamento, da condenação, já está preparado para cada um dos falsos profetas, mestres, apóstolos, pregadores. O julgamento e o juízo de Deus vai começar. E vai começar, conforme disse Pedro, pela casa de Deus. Vai começar por aqueles que falam em nome de Deus. Tiago disse, vocês querem ser mestres, mas tomem cuidado, porque maior juízo haverá para vocês. Então o juízo vai começar pelos mestres, tanto verdadeiros como falsos. Vai começar o juízo de Deus. Versículo 4. Agora Pedro vai dar uma demonstração aqui que o juízo de Deus é tão certo para esses pecadores conforme já aconteceu no passado. Pedro vai dar as provas, ele vai dizer assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas
havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, esses que estão enganando em nome de Deus aí, se enriquecendo na força do Evangelho de Deus, se preocupa não. Assim como Deus não perdoou os anjos, não vai perdoar eles também não. Eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Eles estão blasfemando contra o Evangelho do Senhor. Isso não há perdão, diz a Bíblia. Nem agora, nem na outra vida. Não há perdão. A blasfêmia moderna contra o Espírito Santo. De pegar o nome de Cristo e enganar as pessoas. Usá-lo para prosperar. Usá-lo para endiabrar as pessoas. Então, este é o dia do juízo. Deus não perdoou os anjos, os rebeldes, os caídos do céu, que se rebelaram junto com o diabo, Satanás, na rebelião. Deus não poupou-os, mas eles estão presos até hoje. Porque, não sei se os irmãos sabem, Satanás está solto hoje. Assim como a maioria dos seus demônios. Mas existem seres caídos, desde aquela época, que caiu com ele, que estão presos até hoje. Que, segundo dizem os teólogos, são os piores. Estão acorrentados na escuridão. Essa palavra significa tártaro no grego. Tártaro é uma prisão para anjos, um lugar totalmente escuro abaixo do inferno. Ou seja, o lugar onde eles estão presos, aguardando o juízo final. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que alguns deles serão soltos no fim dos tempos, para trazer juízo sobre a terra. Deus usará até os demônios para julgar os homens mortais e carnais. Deus, então, usará esses anjos caídos. Eles estão ali reservados, presos para o juízo final, que é ao lado de fogo e enxofre. Versículo 5. Tem mais prova, não é só essa não. Versículo 5. Esse é o Deus Santo, irmãos, da Bíblia. É o Deus que ama e salva, mas o Deus que condena e lança no inferno também. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Olha só que maravilha. Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então aqui tem mais 2 exemplos. O do dilúvio de Noé e o de Sodoma e Gomorra. Mais 2 exemplos que, assim como aconteceu lá no passado, esse Deus do passado não mudou hoje. Ele é o mesmo. Deus não é como o homem que muda de opinião dia após dia, que tem sombra de variação, que quando é jovem pensa de um jeito, quando é menino fala como menino, quando é homem fala como homem, quando é velho fala com mais sabedoria. Deus não é assim. Deus é sábio e imutável. Malaquias vai dizer assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós somos átomos, nós somos seres temporais, somos seres que passam nesse mundo como a erva, rapidamente. Mas o ser imortal, o eterno Deus, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o Deus de todas as eras, que conhece todas as coisas e tem tudo na palma da sua mão, Deus soberano, ele não mudou. E da mesma maneira que ele puniu o pecado no passado, ele vai punir hoje. Mas ele já não puniu em Cristo? Sim. Em Cristo, para os que se arrependeram e andam em Cristo, já não receberão mais punição pelos seus pecados, porque eles já foram perdoados, lavados, expiados e lançados fora. Então eles são novas criaturas. Mas para quem não tem Cristo, já está condenado e vai sofrer o juízo de Deus pelos seus pecados. Assim como foi Sodoma e Gomorra, como foi Noé. A Bíblia chama Noé de pregoeiro de justiça. Então, pode ter certeza que assim como aquela terra estava numa corrupção, havia um homem de Deus ali pregando, nessa terra hoje há homens de Deus que são pregoeiros da justiça. Pode ser poucos, mas vão se salvar. Noé conseguiu salvar 7 pessoas. Então pode ter certeza, o dilúvio, o juízo virá,
mas haverá também salvação. Jesus disse, são poucos os que se salvam, mas haverá salvo. Por mais que haja corrupção, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Sodoma e Gomorra. Condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. Então Sodoma e Gomorra é um exemplo para esse mundo que vive no pecado, que vive em impiedade, em maldade. Deus colocou eles como exemplo, tanto para esse mundo como para esses líderes e falsos apóstolos, que enganam as pessoas em nome de Deus para se enriquecerem, para terem fama, status e poder, tanto econômico, financeiro, político, aplausos, o ego inchado. Deus já colocou Sodoma e Gomorra, o dilúvio e os anjos caídos como exemplo, que ele não mudou, ele não vai poupar, ele não poupou no mundo antigo e não poupará também aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Verso 7 diz assim: ele livrou o justo Ló, aqui falando de Sodoma e Gomorra, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então Ló, ele estava dentro de Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia. Mas ele, ao ver aquele povo no pecado, homem com homem, mulher com mulher, assassinatos, homicídios, mentiras, roubos e toda espécie de pecados ali propagados e feitos por aquelas pessoas, casando-se, dando-se em casamento, comendo, fazendo festas, se embriagando, se drogando, praticando idolatria, bruxaria, feitiçaria. A Bíblia diz que Ló, o justo, ele já estava enfadado, cansado daquela vida dissoluta dos homens abomináveis. Por quê? Porque todos os dias ele sentia aflição, a sua alma se afligia, se entristecia pelo que ele via e ouvia o que acontecia naquela cidade, aquelas obras injustas. Então, essa, como disse o pastor José Marbeck, essa é a bênção de ter uma alma atormentada. Quando você vê as pessoas no delírio do pecado, no mar do pecado, nadando no oceano do pecado, dos desejos carnais, e você se aflige. Isso aconteceu com o Paulo também. Paulo, quando ele vai à cidade, não sei se é a de Atenas, ele se condói em seu espírito por ver tamanho era a entrega daquela cidade de idolatria. Tamanho era aquele povo entregue ao pecado. Jonathan Edwards, a mesma coisa. Ele disse assim: Deus, me dá uma vida eterna, senão eu vou morrer. Esse povo está perecendo no pecado. Esse povo se deleita no pecado. John Knox, a mesma coisa, reformador de vocês. Ele ficava no quarto dele fechado, orando e jejuando. A mulher dele chamava ele para comer e dizia assim: mulher, como eu posso comer se a minha nação está sendo consumida pelo pecado? Então, eram homens que se afligiam, se entristeciam ao ver o pecado da humanidade. Paulo também, quando ele fala dos inimigos da cruz de Cristo, ele não fala com alegria, com prazer, ele fala chorando. Eu digo chorando que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Então, essa é a característica de um homem de Deus. Você não vai dar risada quando você sair por aqui, ou se achar melhor quando ver as pessoas no pecado. Não, você vai se entristecer, você vai se colocar no lugar delas, você vai sentir o sentimento que Deus sente, a ira contra o pecado, e aquelas almas indo para o inferno ficando cegas. Esse é o sentimento do homem e da mulher de Deus. Ele vai sentir como Ló. Mas a Bíblia diz, no verso 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então Deus sabe livrar o justo da tentação, livrá-lo, os piedosos que andam em Jesus, e também reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Castigados pelo Senhor. Verso 10.
mas principalmente aqueles que segundo a carne andam, olha lá, característica do ensino do falso profeta, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nos deleites da vida, no dia a dia, nódoas, manchas, nódoas são eles, manchas e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam, fazem festa convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Então, nesses textos que lemos, várias características do falso mestre falavam. A primeira de todas são homens que andam segundo a sua carne, segundo o seu coração e a sua vontade, a imundícia da sua carne, e desprezam as dominações. O que são as dominações? As autoridades. Desprezam a palavra, que é a autoridade. Desprezam os verdadeiros profetas, pastores, que são a autoridade de Deus na terra. Eles desprezam, acham que são os bambambãs, mas não são. A Bíblia diz que eles são atrevidos, ou seja, tem mais um atrevimento que é só você ver na televisão, você vai ver o atrevimento que eles têm, de mandar colocar Deus na parede, são bárbaros, são atrevidos, enfrentam políticos, enfrentam uns aos outros, em debates, são atrevidos, são corajosos, mas não são verdadeiros profetas. Nem todos que são corajosos são verdadeiros. Né? Existe muito corajoso na época de Jeremias que era falso, que desafiava ele e depois queimou a cara. Então, é uma característica dele. Atrevidos, obstinados, de coração duro. Você pode mostrar para eles a verdade, eles não vão aceitar. Não receiam blasfemar as autoridades, blasfemam das autoridades. Enquanto os anjos, que são maiores em força e poder do que o homem, segundo a Bíblia, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Anjos que são responsáveis por trazer ao Senhor as notícias da terra. A Bíblia não diz isso, é uma imaginação minha. Anjos que eles vão até o céu levar e vão escrever a nossa vida nos livros. Tantas coisas boas como ruins. Eles não chegam diante de Deus e dizem, olha, Roberto é um sem vergonha. Olha, aquele pastor que está roubando os outros é um tanqueiro. Eles não chegam assim para Deus e falam isso. Eles não chegam para Deus e falam, olha, aquele é político lá, não presta. Não. Nem eles têm essa ousadia, essa coragem de pronunciar nenhum juízo blasfemo diante do eterno Deus. Pois eles entregaram todo o juízo e sabem que Deus julgará cada um segundo as suas obras. Então, esses homens não são assim. Eles não ligam em pronunciar juízos. Esses dias eu vi um líder da Universal, o Valdomiro Macedo, ele estava expulsando o demônio, e ele fez o demônio falar lá, e o demônio falou que não gostava da igreja dele, gostava da igreja mundial. A igreja do Valdomiro, que no caso o Valdomiro era da igreja dele, saiu da igreja dele, fundou a dele, e porque eles têm uma briga, né? E eles estão fazendo esse circo, e colocaram até o diabo no meio. Olha só aonde eles chegam, são atrevidos, blasfemam diante de Deus, até usam o diabo a blasfemar também. Então, devemos tomar cuidado com isso. Mas estes, como animais irracionais, são irracionais, irmão. Por mais que eles pareçam inteligentes, estão se enriquecendo, compraram redes de televisão, barbaridade, milhões e milhões na conta, são irracionais. Não tem a sabedoria do céu. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? São animais irracionais. Segue a natureza deles. A natureza do porco é o quê? É rolar na lama.
A natureza do cachorro é o quê? Rolar no vômito. Assim é a natureza deles. Rolar no pecado, na imundícia. Feitos para serem presos e mortos pelos seus próprios pecados. Blasfemam do que não entendem. Perecerão na sua corrupção. Receberão o galardão, o prêmio, a recompensa da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. O que é os deleites cotidianos? A palavra cotidiano significa dia a dia. Então eles têm prazer nas coisas da terra. Lembra que eu li aqui Filipenses? Que são inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o vento, porque só pensam nas coisas terrenas, do dia a dia, cotidiano. Então essa é a característica deles. O evangelho deles não é sentado no céu, na glória de Deus em Jesus. O evangelho deles é sentado na terra, no homem, no ego do homem, na prosperidade e no bem-estar espiritual. Se você perguntar para os crentes que vocês querem ir para o céu, a maioria deles não quer, porque eles estão bem aqui na terra. Estão bem, o mundo não odeia eles, porque eles amam o mundo, são amigos do mundo. Se eles fossem realmente cristãos, o mundo não amaria. Então, eles estão de bem com esse mundo, estão de bem com as autoridades desse mundo, com o príncipe desse mundo. Então, para eles até está boa. Por quê? Porque são ensinados pelos falsos mestres a ter prazer nos deleites cotidianos, a amar esse mundo e não amar o Senhor da glória, Todo-Poderoso. Então, essa é a característica deles. Nódoas são eles, imáculas, manchas, nuvens, deleitando-se em seus enganos. Eles se deleitam nos seus enganos, se orgulham de enganar os outros. Para eles é um orgulho. Para eles acham que estão certos, né? Eu acho que estão lá em cima. Quando se banqueteiam convosco, fazem festas, congressos, enganando, tendo os olhos cheios de adultério, de cobiça, de prostituição, adulterando a palavra de Deus, adulterando as mulheres, adulterando a esposa, adulterando. Não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes. O que é engodando? É engordando. E engordar não é saúde. Gordura não é saúde. Então eles engordam as pessoas. Elas não estão cheias do Espírito Santo, mas elas estão engordando. A igreja não está crescendo no Brasil. Ela está engordando, inchando, inflamando. Porque se inflamar aqui algum órgão meu, ou do irmão, ou da irmã, não significa que você está crescendo. Está inflamado, tem pus lá dentro. Tem alguma coisa errada. Então, muitos não estão crescendo, estão engordando, estão inflamando. É isso o que a Bíblia aqui está dizendo. E eles vão engordando cada vez mais. Engodando, enganando as almas inconstantes. O que é alma inconstante? Que não tem constância. Não sabe o que crê, não sabe o que quer. Uma hora quer o mundo, outra hora quer Deus. Então, é desse povo que os falsos mestres vão enganar, vão engodar, vão ludibriar, vão mentir. Almas inconstantes, levadas pelo vento. Paulo vai dizer isso na carta para os Efésios, me fala na memória. Não sejam os mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, por homens que dizem a mentira, enganam fraudulosamente. Não sejam mais como meninos inconstantes, almas inconstantes, pessoas inconstantes. Tiago diz que o homem inconstante, de coração dobre, não alcançará mais do Senhor. Então precisamos ter constância, segundo ensina a palavra de Deus. O que mais eles têm? Tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Exercitado na avareza. Então não tem mais agora o dízimo e a oferta. Agora é o dízimo. É o dízimo. É o carnê de patrocinador. É o carnê de parceiro fiel. E eles vão inventando cada vez mais coisa. Cada vez mais coisa. Já a campanha da prosperidade, você tem que dar R$100 por culto para prosperar. Então, eles têm o coração exercitado na avareza, no amor ao dinheiro, no amor a esse mundo, no amor a si mesmo. Segundo diz a Bíblia, filhos da maldição. Um exemplo de filhos da maldição na Bíblia. Verso 15 vai falar: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão.
o mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, quem foi Balaão? A irmã conhece a história de Balaão? A irmã conhece a história de Balaão? Não. Balaão, ele é um profeta. Aconteceu o seguinte: Moisés estava passando com o povo de Deus pela terra de Balaque. Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel. Então ele contata Balaão. Ele paga Balaão para amaldiçoar os servos de Deus. Moisés e os servos de Deus. Essa história está em Números, capítulo 21, 22 e 23, se me fala a memória. E ele paga o dinheiro para que esse profeta, que era o profeta de Deus, amaldiçoasse os profetas, os israelitas, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele paga. Os profetas pagos, quantos tem hoje? Que são pagos para profetizar o que o povo quer ouvir. Que são pagos não para defender o evangelho, mas para defender a placa da sua igreja. É verdade ou mentira? São pagos para defender os seus líderes, seus apóstolos, mas não defendem a causa do evangelho, a causa de Cristo. São Balaão. Estão só interessados no prêmio, no dinheiro que Balaque, o rei, pode lhes oferecer, que o mundo pode lhes oferecer. Então, o que aconteceu no passado está acontecendo a mesma coisa hoje. Mas o que aconteceu? Balaão teve a repreensão. A jumenta dele falou com ele. Deus usou aquela jumenta para falar com Balaão. A primeira vez na Bíblia que o animal fala, e acho que última, não existe mais isso na Bíblia. Então aquela jumenta fala com Balaão, com voz humana, impedindo a loucura do profeta, pois se ele passasse ali, ele teria sido morto. O anjo estava com a espada do juízo apontado para matá-lo. A jumenta então salva a vida dele. Deus por misericórdia, você vê como Deus é misericordioso e porque Deus ainda não julgou muito desses líderes aí famosos, pela sua misericórdia. Mas vai chegar um tempo que vai acabar a misericórdia. Vai acabar a chance. Vai acabar e vai estar o juízo, e quando entrar o juízo já não tem mais jeito. Será eternamente, conforme diz a Bíblia. Serão lançados na escuridão das trevas eternamente, no verso 17. Então, são fontes sem água. Não tem água da vida, não tem água do Espírito, mas a água deles é do Egito, é do mundo. Nuvens levadas pela força do vento. Não tem conteúdo nenhum de Jesus dentro deles. São nuvens levadas pelo vento, ou seja, pela moda, pela cultura. Hoje o vento sopra de um jeito, amanhã o vento vai soprar de outro. Amanhã a moda não vai ser mais teologia da prosperidade. Daqui a 10, 20 anos podem inventar outra teologia nova. Mas que agrade mais o homem ainda. Então a moda deles vai ser abraçada. E assim vai. E vão indo pela moda. Por quê? São nuvens levadas pelo vento. Mas não são levados nem fundamentados pelo Espírito Santo e pela palavra. Verso 18 e 19. Mais 10 minutos nós já encerramos. 18 e 19. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engordam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Isso aqui é o pior de todos ainda. As pessoas já até estão indo na igreja de Deus, estão se afastando do erro, estão se convertendo de fato. Mas quando elas vão lá e começam a ouvir eles a pregar, elas voltam para o erro de novo. É o que Pedro está falando aqui, ó, repetindo. Eles falam coisas muito arrogantes, de vaidade. Vaidade do coração do homem, de ser rico, de ter fama, de ter status. Salomão disse que tudo isso é vaidade. O homem querer ser o melhor, ser o maioral, tudo é vaidade. Engordam com as concupiscências da carne, os desejos da carne, tanto deles como dos seus ouvintes, fazem eles engordar, se enriquecerem, prosperarem. E com dissoluções, desejos, aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, em erro. Ou seja, estão se afastando do pecado, mas começam a ouvir eles, voltam de novo. Aquele ditado de Jesus. Se um cego guiar outro cego, os dois vão para o buraco.
Então é isso que está acontecendo com a nossa geração. O cego guiando milhares de cegos atrás. Rumo ao abismo. Verso 19. E olha que não é isso que eles prometem. Prometendo-lhes liberdade. Vocês são filhos de Deus, vocês são livres. É o que eles prometem. Sendo eles mesmos servos da corrupção, da avareza, dos desejos da carne. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem. Para desfazer as obras do diabo, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, e verdadeiramente vocês serão livres quando o Filho de Deus os libertar, e vocês serão livres não mais para fazer as suas vontades, mas para ser escravo, para ser um servo de Jesus de Nazaré e fazer a vontade dele. E quem não é de Jesus e faz a sua vontade, está servindo o outro lado. Está servindo a própria vontade ao mundo de corrupção. Então, eles prometem liberdade, mas você pode ver que eles mesmos estão presos. Pelos escândalos deles, pelos erros deles, pelos cambiques deles, pela ganância deles. E o pior de tudo é que eles não assumem a ganância, mas eles querem se esconder, querem usar versículos da Bíblia, querem catar versículos do Antigo Testamento e querem justificar as suas extravagâncias. E ainda eles têm coragem de dizer, não toquei nos ungidos de Deus. Só para as pessoas terem medo de analisar o fruto dele. Mas a Bíblia sempre diz para nós examinarmos os profetas pelos frutos. Quando fala para não tocar nos ungidos, fala para matar. Eu chegar neles e matá-los com as minhas próprias mãos e fazer um juízo com eles, sendo que não cabe a mim o juízo, mas sim a Deus. Mas examinar, julgá-los pela aparência, pelos frutos, nós temos este dever como cristãos. Não somente a pastores, mas a políticos, a qualquer tipo de pessoa. Temos essa autoridade, essa liberdade dada por Deus, para examinar tudo e reter o que é bom. Prometendo liberdade. Então eles prometem liberdade. Vem para a igreja, você vai ser livre das enfermidades. Teologia é prosperidade. Você vai ser livre dos problemas financeiros, livre das macumbas, livre de tantas coisas, até de aflição e de prova. Você vai ser livre, sendo que eles mesmos são servos da corrupção e estão escravos do pecado. Então essa é a característica. Verso 20, 21 e 22, e já vamos encerrar. E já é o fim desse capítulo também. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torna-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou a seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama, ao lamaçal de lodo. Forte isso ou não? Forte essa palavra? É melhor não ter conhecido do que conhecer e se afastar e se desviar. Porque o último estado é pior. Jesus fala isso no Evangelho. Ele fala, se uma casa for limpa e não for cheia novamente com Deus, com as coisas de Deus, ela continuar vazia, aquele espírito que foi expulso vai voltar com mais 7 piores. E o último estado do homem será pior do que o primeiro. Então, Jesus ensinou isso, e Pedro só está confirmando o que ele ensinou. Que depois que a pessoa escapou do mundo, esse é o ensino bíblico, escapar do mundo, do pecado, da concupiscência da carne. E como que ela escapa? Porque ela é boa, porque ela é forte? Não, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da verdade. Ele conheceu a verdade que é Jesus, que liberta ele do pecado, então ele conheceu a Jesus e foi livre dessas concupiscências. Mas se ele outra vez, depois de conhecer, for envolvido nelas e vencido, porque uma coisa é ser envolvido, outra coisa é ser vencido. Porque, querendo ou não, nós estamos envolvidos ainda com o mundo. Ele quer nos vencer, mas não nos venceu, graças a Deus. E que Deus nos guarde até o fim em vitória contra o mundo. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 1. Então, para que nós tenhamos essa vitória total, temos que ficar com Jesus. Porque o mundo quer nos envolver. O mundo quer nos embriagar. Por isso Jesus disse, cautelai para que aquele dia não se apanhe sobre vós como laço. Pelas orgias, grutonarias, bebedices, vocês estejam desapercebidos e não vigiem, e a minha vinda venha contra vocês como laço. Acautelai, tomem cuidado. Porque devemos nos revestir da armadura de Deus. Nos revestir e depois de vencer tudo, continuar firme, como ensina Paulo. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a cair. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós estamos sujeitos ao dia de amanhã, não está aqui mais, mas está lá fora no mundo. Nós estamos sujeitos. Todos estão sujeitos. Então devemos vigiar. A Bíblia diz o quê? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então devemos estar buscando a Deus, pedindo a sua graça, orando, clamando, jejuando, lendo a sua palavra, participando dos cultos, procurando não andar no meio dos ímpios, mas procurando andar na graça e no caminho de Deus. Para quê? Para não ser vencido pelo mundo e pela carne e pelo pecado. Porque se for, a Bíblia diz, o estado é pior do que da primeira vez. E Pedro vai dizer no verso 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porque o juízo vai ser pior. Paulo, certa feita, ele vai dizer assim, Deus não levou em consideração o tempo da sua ignorância, mas anuncia a todos agora que se arrependam e creiam em Jesus, o varão a qual Deus destinou para ser juiz dos vivos e dos mortos. Então, na ignorância, o juízo é de um jeito. No conhecimento, o juízo é de outro jeito. Então, isso aqui é forte. Melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. O juízo de Deus será menos rigoroso para os ímpios, que nunca ouviram o Evangelho, que nunca conheceram, para Sodoma e Gomorra, do que para Tiro e Sidom. Porque Tiro e Sidom, Jesus estava lá, fez milagres e eles não se arrependeram. Eles conheceram a verdade, mas continuaram na mentira. E para muitos hoje, que têm a Bíblia, que leem, que ouvem as pregações, mas não colocam em prática, a casa está na areia e vai ser derrubada, e grande vai ser a queda. Verso 22, o último versículo dessa pregação, dessa mensagem. Deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porta lavada ao espojador da lama. Sabia que o cachorro come seu próprio vômito? Não sei se você nunca viu isso, mas é natural dele fazer isso, comer o próprio vômito. E a porta lavada se rolar no lamaçal. É a natureza dela fazer isso também. Então Deus deu a natureza para nós de ovelha, não de cão e não de porco. Essa natureza de cão e de porco é para quem não nasceu de novo. Ou para quem, mesmo depois de nascer e ter conhecido, voltar para trás. Então vai voltar a ser um cão, vai voltar a ter a natureza de um porco, que vai se lamear no pecado, na prostituição, nas drogas, nos vícios, na avareza, nas idolatrias e na mentira de Satanás. Vai comer o próprio vômito. Aquele vômito que ele vomitou quando ele conheceu a Deus. Então ele vomitou toda aquela vida terrível de pecado. Se ele voltar novamente no pecado, ele vai comer tudo aquele vômito de novo. Então é isso o que o apóstolo está dizendo. Então, que nós possamos vigiar com essa advertência de Deus e não voltar para trás. Pois quem colocou a mão no arado, se olhar para trás, Jesus disse, não é digno do meu reino. Hebreus capítulo 10 diz assim, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Então o autor de Hebreus vai dizer assim, nós não somos aqueles que recuam para a perdição, mas aqueles que vão até o fim para a salvação da alma. Vamos fazer como Paulo, esquecer do que atrás ficou, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém? Vamos colocar em pé. Então, essa palavra foi um alerta de falsos mestres e falsos ensinos. Depois, na próxima parte, se Deus nos ajudar, nós vamos continuar esse estudo sobre falsos profetas. Tem vários textos da Bíblia para nós vermos. Jeremias,
Judas, o capítulo inteiro vai falar sobre falsos profetas, João fala um pouco também, o apóstolo João, e tantos outros na Bíblia, que nós vamos analisar, porque estamos nos últimos dias e tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa mensagem de alerta sobre falsos mestres e profetas possa abrir os olhos de todos aqueles que ouvirem, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem compaixão, meu Deus. Oh, meu Pai, me canto Romachuri, me canto Aramachai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão para não sermos enganados. Acautelai-nos para que ninguém nos engane. Tem misericórdia de nós. Desvenda nossos olhos para contemplar as maravilhas da sua lei. Abre nossos olhos, faça por ele espiritual. Nos dá a mente de Cristo. Nos dá um coração humilde, um coração manso, um coração puro para vermos a Deus, para conhecermos a Deus. Que sejamos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ó Pai. Nos ajude, meu Deus, tenha misericórdia de nós e que jamais nós ousemos usar de Teu nome para nos enriquecer, para nos promover e para sermos glorificados pelos homens. Tenha misericórdia de nós, que possamos dizer como o profeta João Batista: convém que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Convém que ele apareça e eu desapareça. Que possamos dizer como Paulo: já não sou eu que vive mais, mas quem vive em mim é Cristo. E a vida é pela fé no Filho de Deus. Senhor, despede cada irmã em paz para os teus lares, é o que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o grande